Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos ao Leus do mês de maio, né? O de hoje terá como título A Invenção do Loteamento Irregular, Tecnologias, Políticas e Práticas Militantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para isso, nós teremos hoje o professor Tomás Cortado. Ele é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele é pós-doutorando da FAPESP e professor colaborador no Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Seja bem-vindo, Tomás. Rafael, agora Obrigado. É com você. Pode começar aí. Muito bem. Então, gente, é um prazer estar aqui novamente na reunião do mês de maio. Então, já há muito tempo que eu já estava acompanhando o trabalho do Tomás. Depois, o Tomás, a gente estava conversando aqui antes, ele pode complementar aí as suas referências institucionais, porque eu acho que tem coisas novas aí, eu deixo ele, caso queira, complemente. Mas é bem interessante, porque já é um esforço daqui do grupo, a gente já trabalha há muito tempo sobre a questão das favelas, e já há algum tempo que a gente vem abordando a discussão do subúrbio como um esforço também de repensar o espaço da cidade dentro das suas heterogeneidades. Eu acho que o Tomás tem uma contribuição extremamente importante, tanto na discussão da Zona Oeste, mas mais especificamente dos loteamentos, que é uma realidade extremamente importante, central da cidade, e que nós, pesquisadores, ainda temos muita pouca densidade de produção. Então, eu acho extremamente importante o que ele vem produzindo e que seja também um estímulo também para que a gente possa continuar a aprofundar e adensar, né, e agregar outros temas, outras temáticas sobre essa questão que envolve um número muito importante da população da cidade do Rio de Janeiro e que a gente ainda tem pouca reflexão teórica, enfim, que pode agregar tudo isso, né? Então, Tomás, eu te agradeço muito a sua presença, tá? Então, eu te passo a palavra, né, e depois a gente abre um pouco a discussão, né, mais para o final, tá? Então, são 7h10, a gente pode fazer 8h15, se for o caso assim, eu te dou 8h10, 8h15 assim, eu te dou um toque, só para que a gente possa ter aí pelo menos uma meia hora no final, algo assim, de debate. Tá bom? Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a bola você. é sua aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, pelo convite, né? A oportunidade de discutir as minhas pesquisas com o seu grupo, né? Ainda mais porque, como vocês vão ver, tem uma forte dimensão urbana, Zona Oeste, mas também como dizer, um diálogo com a antropologia do direito, né? Uma questão do direito de forma geral. E por isso eu tenho estou com muita vontade de escutar seus comentários a respeito, Rafael, e também os comentários do resto do laboratório, né? Ainda mais uma pequena anedota, né? Mas o seu livro sobre a história das favelas, né? Direito e favelas, foi um dos primeiros livros que eu li sobre favelas no Rio de Janeiro, né? Quando eu ainda estava no mestrado, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar por compartilhar, né, a tela. Não tem tantos slides assim, mas... Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Ok, perfeito. Então, vamos lá. O texto é a invenção do Goulart, tecnologias políticas e práticas militantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, vou ler o texto, mas só para dizer alguns pontos, né? É um texto que vem da minha pesquisa de doutorado, né? Sobre o Jardim Maravilha, que é o maior loteamento irregular do Rio de Janeiro, né? Que fica na Zona Oeste, o bairro de Guaratiba. E durante a pesquisa, que tinha uma dimensão fortemente etnográfica no início, né? Eu passei a me interessar por essa questão dos loteamentos irregulares na Zona Oeste, porque, de fato, não havia muita coisa na literatura a respeito, né? Tinha algumas coisas de juristas, urbanistas, mas, de modo geral, não se tratava de um assunto assim muito comum entre sociólogos e antropólogos, por exemplo, né?
Então, esse texto é o fruto dessa pesquisa, né, em particular dos vários livros que eu li sobre a Zona Oeste, mas também das consultas que eu fiz nos arquivos da cidade, né, no acervo geral da cidade, lá no centro, na Biblioteca Nacional, principalmente na hemeroteca, né, e também no Núcleo de Regularização de Loteamentos, que é um órgão especializado dentro da prefeitura, né, para lidar com essa questão dos loteamentos irregulares. Então, vamos lá. Como explicar que o planejamento urbano, cuja função é de regular as interdependências constitutivas da cidade, se somassem, ao longo do tempo, inúmeras exceções, inúmeros regimes específicos de urbanismo, consagrados pela lei, mas diferentes do regime geral. Chama a atenção, pelas suas consequências sobre a política habitacional do município, a criação das áreas de especial interesse social, já pelo Plano Diretor de 92, né, um dispositivo depois retomado pelo atual Plano Diretor da cidade. As áreas de especial interesse eram, na sua versão original, eu cito, espaços da cidade perfeitamente delimitados, sobrepostos em uma ou mais zonas, submetidos a regime urbanístico específico, relativa à forma de controle que prevalecerão sobre os controles definidos para a zona ou as zonas que as contêm. Eram, portanto, exceções à lei de zoneamento. Havia 5 tipos diferentes de área de especial interesse no Plano Diretor de 92. Urbanístico, social, ambiental, turístico e funcional. O decreto definia as áreas de especial interesse social como, eu cito, terrenos não utilizados ou subutilizados e considerados necessários à implantação de programas habitacionais de baixa renda, ou ainda aquelas ocupadas por favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais, destinadas a programas específicos de urbanização e regularização fundiária. Favela, loteamento irregular e conjunto habitacional compõem os 3 subtipos de área de especial interesse social. Essas exceções devem auxiliar a política habitacional, a qual visava, segundo o artigo 138, assegurar o direito social de moradia e reduzir o déficit habitacional, mediante urbanização e regularização fundiária de favelas e de loteamentos de baixa renda. Há diversas explicações possíveis a essas exceções. A primeira, idealista, considera que o planejamento urbano tem uma vocação reformista, isto é, colabora para o progresso social na forma de uma busca constante pela justiça social. Tal explicação está em consonância com as intenções expressas pelo poder público. De acordo com o atual plano diretor, a delimitação das favelas e dos loteamentos irregulares deve servir para, eu cito, a correção das disparidades existentes nos bairros quanto aos aspectos ambientais, econômicos, sociais e infraestruturais, de forma a promover a integração entre a cidade formal e a informal. A segunda explicação, de cunho marxista, concebe o planejamento como um instrumento de controle social, cuja função é assegurar a reprodução ampliada do sistema e resolver as contradições não antagônicas, garantindo assim os interesses da classe dominante, para retomar a proposta do Manuel Castells. A inclusão das favelas e dos loteamentos irregulares dentro da lei constituiria uma possível solução à forma como a contradição entre trabalhadores e capitalistas se expressam no espaço urbano. Aparentemente opostas, essas duas explicações sofrem dos mesmos defeitos. Primeiro, elas fazem do planejamento uma variável dependente das intenções que animam os agentes ou das estruturas sociais que os constrangem. Com efeito, não se atenta para as formas concretas do planejamento. Por que a inclusão das favelas e dos loteamentos irregulares se deu por meio de exceção ao zoneamento, as áreas de especial interesse social? Em seguida, essas duas explicações não explicam por que tal inclusão só ocorreu recentemente,
ao longo dos últimos anos. A ocupação clandestina dos morros cariocas por habitações precárias, por exemplo, começou no final do século XIX, e a palavra favela já entrou no linguajar comum na década de 1920. De acordo com o Núcleo de Regularização de Loteamento, os primeiros loteamentos irregulares do Rio surgiram nos anos 30. Então, por que o poder público demorou tanto para reconhecer a presença desses assentamentos na cidade? Frente a essas duas explicações, eu tento desenvolver uma terceira alternativa, que eu chamo de genealógica, em referência ao Michel Foucault, né? E isso por dois motivos. Em primeiro lugar, o método genealógico, né, desenvolvido por Foucault e seus discípulos, vamos dizer assim, foge da ilusão funcionalista, que trata as técnicas de governo como meros instrumentos ao serviço dos atores ou das estruturas. O método genealógico se debruça sobre as técnicas concretas de enquadramento dos indivíduos e dos territórios, na medida em que evoluem entre as relações de dominação e os jogos estratégicos. Faço minha a hipótese de que categorias como favela e loteamento irregular fazem justamente parte dessas técnicas. Se, de forma geral, as palavras da cidade, para retomar uma expressão do Christian Topalov, são indícios das dinâmicas das sociedades urbanas que as criam e empregam, é ainda mais verdadeiro dos vocábulos vinculados às línguas organizadoras do social, como o de loteamento irregular. Em segunda, para o genealogista, técnicas de governo fazem parte de configurações diversas, que emergem em relação a problemas historicamente situados. Cabe-lhe, portanto, identificar os problemas com os quais a política se depara, para retomar uma frase do Foucault. Problemas que são sempre problematizações, pois não existem independentemente das técnicas que pretendem resolvê-los. Problematizar não significa representar algum objeto já existente ou criar algo que não existe. Aqui, nesse trabalho, não estou interessado na fidelidade das categorias administrativas à realidade dos fenômenos espaciais. O que me interessa é o conjunto das práticas discursivas e não discursivas que transformaram esses fenômenos espaciais em objetos de conhecimento e intervenção para o planejamento urbano. Em vez de pressupor uma coerência secreta, ideológica, por exemplo, por trás do planejamento urbano, o método genealógico parte do disparato, para retomar uma frase do Foucault, ou seja, da multiplicidade das práticas e dos esforços de problematização existentes. Essa dimensão da multiplicidade eu vou voltar depois. Então, se dentro dessa abordagem, eu escolhi focar na figura do loteamento irregular por dois motivos. Em primeiro lugar, por causa da abundante literatura já sobre favelas, marcada por uma reflexão já bem avançada sobre a própria categoria. Tem o trabalho da Alicia Varadares, obviamente, e o próprio trabalho do Rafael, que estão nessa perspectiva. Tal abundância, ao meu ver, contrasta com uma produção relativamente escassa sobre loteamentos irregulares, principalmente nos campos da história, da antropologia e da sociologia urbana. Boa parte dela já é antiga, tendo se consolidado no decorrer dos anos 70 e 80, quando a questão dos loteamentos periféricos ocupava o topo da agenda científica. Eu estou pensando, por exemplo, nos trabalhos do Nabil Bonduque e da Hermínia Maricato sobre a produção da cidade capitalista. Desde os anos 90, é inegável que só alguns sociólogos, juristas e urbanistas se interessaram por esse tema. Acredito que tal esquecimento contribuiu para invisibilizar um fenômeno nada negligenciável. De acordo com dados que eu consegui do Núcleo de Regularização de Loteamentos, o Rio de Janeiro contaria com aproximadamente 1.000 loteamentos irregulares, o que corresponderia a aproximadamente 600 mil habitantes, 10% de toda a população carioca. Eu digo aproximadamente porque a gente não tem dados tão refinados sobre loteamento quanto sobre favelas. Se para as favelas a gente tem
o cadastro de favelas, e a gente tem, por exemplo, a delimitação dos aglomerados subnormais pelo IBGE, loteamentos irregulares não são considerados aglomerados subnormais. Portanto, temos um problema de dados a respeito. E, além disso, tem muitos loteamentos que ainda não foram oficialmente reconhecidos como irregulares. Dito isso, esses dados escondem fortes disparidades regionais. Segundo o levantamento feito por Veríssimo, 85,2% dos lotes não regulares cadastrados no núcleo se encontram na área de planejamento número 5, que abrange as regiões de Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo. Ou seja, o que às vezes a gente chama de Zona Oeste dos pobres, em oposição à Zona Oeste dos ricos, que seria a Barra da Tijuca. É nessa Zona Oeste que se encontra mais de 80% dos lotes irregulares, né? Inúmeros subbairros da Zona Oeste são loteamentos irregulares. Santa Margarida, em Cosmos, Jardim 7 de Abril, em Paciência, Jardim Palmares, Jardim 5 Marias, em Guaratiba, Vila Santa Rita, em Campo Grande, Vila Carioca, em Minhoaíba, e, obviamente, o Jardim Maravilha, em Guaratiba, né? Tantos topônimos que organizam, né, o espaço da Zona Oeste e que são loteamentos irregulares. Ao se esquecer dos loteamentos irregulares, a pesquisa urbana também se esqueceu de algo absolutamente fundamental na formação da Zona Oeste carioca. Este trabalho tem, portanto, o objetivo de desbravar essa fronteira dos estudos urbanos, para retomar uma expressão que eu criei junto com a Marcela Araújo. Há, porém, outro motivo por trás da minha escolha. Como o loteamento irregular se torna uma realidade jurídico-administrativa, quando o loteamento continua sendo a forma talvez mais corriqueira de ordenar jurídica e administrativamente a produção das cidades brasileiras. Enquanto as favelas sempre foram vinculadas à ilegalidade, os loteamentos irregulares parecem evoluir nas fronteiras entre o legal e o ilegal. De acordo com o atual plano diretor, loteamentos irregulares, de acordo com o atual plano diretor, eu cito, são parcelamentos irregulares os loteamentos e desmembramentos legalmente aprovados e não executados, ou executados em discordância com o projeto aprovado, né? Loteamento, sobre loteamento e desmembramento, né? Loteamento e desmembramento são duas formas de parcelamento do solo, né? De divisão do solo. Só a diferença é que o loteamento envolve uma operação de abertura de ruas, né? É isso que é a diferença entre o loteamento e o desmembramento. Mas os dois são considerados como parcelamentos. Ou seja, loteamentos irregulares preenchem pelo menos um critério de ilegalidade, a existência de um projeto aprovado. Inclusive, é isso que os distingue dos loteamentos clandestinos, os quais não obedecem a nenhum parâmetro legal. Por isso, acredito que o estudo do loteamento irregular permite aprofundar nossa compreensão das relações sempre ambíguas entre direito e ilegalismos, para além da oposição entre a cidade formal e a cidade informal. Ou seja, através do loteamento irregular, é possível adentrar nas zonas cinzentas do planejamento urbano. O texto que eu vou apresentar para você não segue uma narrativa linear, né? A primeira secção descreve um importante esforço para problematizar o loteamento no Rio, capaz de provocar o surgimento de uma nova figura jurídico-administrativa, chamada na época de loteamento defeituoso. Entretanto, muito mais preocupado em garantir o acesso dos pobres à propriedade privada do que seu acesso à cidade, o poder público não aproveitou essa oportunidade, essa categoria acabou não vingando. Já as secções seguintes vão relatar a progressiva problematização do loteamento irregular, a partir, em particular, da experiência paulista. Fica evidente a complexidade da tecnologia política que deu luz à figura jurídico-administrativa do loteamento irregular. A busca pela coordenação dos diversos atores envolvidos no planejamento das cidades, a criminalização do loteamento não legal
e a inclusão da participação popular na gestão urbana são 3 fatores diferentes que levaram à inscrição do loteamento irregular no direito municipal. Em guisa de conclusão, eu gostaria de questionar os limites dessa tecnologia política a partir daquilo que essas várias problematizações silenciaram. Eu entro agora na primeira parte do texto sobre loteamento defeituoso. Até os anos 20, Até os anos 20, o poder público se interessava apenas pela abertura de ruas, na medida em que podia prejudicar o trânsito das pessoas e das mercadorias, a salubridade pública e a aparência da cidade. Não se falava em loteamento, essa palavra é recente, essa palavra é muito mais dos anos 30. Até os anos 20 se falava de arruamento. Foi um engenheiro municipal muito importante para a história do Rio de Janeiro, o Armando Augusto Godoy, que problematizou o loteamento como síntese de 2 operações diferentes, abertura de ruas e parcelamento do solo. O Godoy tinha do urbanismo, que teve um papel inclusive importante na própria fundação da Associação Brasileira de Urbanismo. O Godoy tinha do urbanismo uma concepção holista, que abrangia o estudo empírico e a regulamentação de todas as interdependências que organizam o espaço físico da cidade. Estava em jogo na prática do loteamento não apenas a forma das ruas, mas muitas outras interdependências. Em primeiro lugar, a expansão horizontal da cidade prejudicava a economia e a higiene. Eu cito ele: o maior mal que sofre esta metrópole está na expansão excessiva, irregular, antieconômica e anti-higiênica da qual ela foi vítima. Antieconômico porque os prolongamentos que o Rio teve não obedeceram ao critério de se realizar uma ocupação racional dos terrenos, de maneira a não se onerar sobremodos os cofres municipais como os múltiplos serviços públicos. Anti-higiênico por se haver posto de lado o problema dos esgotos. Largura e comprimento das parcelas também afetavam a economia e a higiene da cidade. O lote, escrevia Godoy, é, de fato, o elemento fundamental e indivisível, do qual tudo depende. Se as suas dimensões não são convenientemente estabelecidas e relacionadas, tendo em vista o destino que lhe é reservado, os resultados não se harmonizarão, como os fins colimados. Em particular, lotes estreitíssimos e muito profundos, que era uma regra no Rio de Janeiro colonial, por exemplo, lote com 8 metros de largura e 50 de profundidade, esses lotes acarretavam danos para a boa higiene da casa. Aí eu cito novamente, um dos grandes defeitos das grandes cidades, infelizmente de algumas novas no Brasil, são os lotes estreitos, onde dificilmente se resolvem sem grandes sacrifícios de terreno o tríplice problema da insolação, ventilação e iluminação. Enquanto seus antecessores enxergavam no loteamento um problema de arruamento, de abertura de rua, Godoy o enquadrava dentro de uma problemática econômica. Loteamentos que só seguiam o capricho e a conveniência dos proprietários não apenas prejudicavam a forma das ruas e, portanto, a salubridade pública, eles tornavam a alocação de recursos nas cidades menos eficiente, pois encarecia a construção de infraestruturas. Incumbia ao poder público reconhecer os efeitos que o parcelamento do solo tinha sobre a produção do espaço urbano, o que implicava em regulamentar o loteamento na sua globalidade. Sem surpresa, as primeiras medidas nesse sentido vieram dele justamente. O novo Código de Obra, adotado pela municipalidade em 1924, proibiu, eu cito, o retalhamento de lotes. O retalhamento em lote, ainda não se usava a palavra loteamento, sem que seja o plano desse retalhamento submetido à aprovação da prefeitura. Assim, o decreto instituía um procedimento de licenciamento prévio para os loteamentos, semelhante àquilo que já existia para a construção de prédios. E, de fato, essa primeira imagem que você pode ver na esquerda, é um desses planos de loteamento, o Plano Jardim Maravilha.
Já o decreto de junho de 31, conhecido como Código de Arruamento e Loteamento, o Código Godoy, procurou regulamentar todos os aspectos, desde a abertura de ruas até o parcelamento do solo, desde a concepção dos projetos até a venda dos terrenos. Pela primeira vez, por exemplo, a lei municipal impunha um padrão aos lotes, ao determinar uma testada mínima de 12 metros para uma área de 360 metros quadrados. Sobretudo, o decreto liberava a venda dos terrenos só após a aprovação dos projetos. Esse é um ponto fundamental, né? E só depois de terem sido feitos o calçamento e as canalizações de águas. Ou seja, só depois das obras podia-se vender os lotes. Ou seja, condicionava a comercialização dos terrenos à conclusão das obras de urbanização. Essa não foi a única maneira de combater o loteamento antieconômico, mas com certeza foi uma das principais ferramentas. Entretanto, o Código não enfrentava a questão dos loteamentos ilegais. Pois bem, se alguns loteamentos seguiam um planejamento rigoroso, principalmente na Zona Sul, outros, principalmente na atual Zona Norte, no subúrbio, já sofriam com a falta de investimento em infraestruturas urbanas. Em uma crônica publicada nos anos 1920, o jornalista Benjamin Kostalat descrevia nos seguintes termos a noite dos subúrbios, tomando como exemplo a região de Ramos. Eu gosto muito dessa descrição porque ela poderia se aplicar hoje a inúmeros loteamentos irregulares na zona oeste do Rio, como na Baixada Fluminense. Eu cito Kostalat. Em ruas largas e mal iluminadas, Ramos dormia o seu sono exausto de subúrbio. O sono dos subúrbios é um sono pesado, é um sono triste. Nas ruas muito largas, muito esburacadas e quase escuras de Ramos, aquelas simples casas caídas que não vem passar um automóvel, um bonde, um caminhão, têm o ar lúgubre das casas abandonadas. A população é uma população exausta, que faz 2 viagens por dia, muitas vezes em pé, nos carros repletos da Leopoldina. Descrição que ainda tem muita atualidade, por exemplo, no Jardim Maravilha. Convidado nos anos 20 pelo próprio Godoy para conceber o primeiro plano diretor da cidade, o arquiteto francês Alfred Hubert de Nagache alertou sobre a condição aquilo que ele chamava loteamentos defeituosos e dos mal loteados, para reusar as expressões dele. Aí eu cito o plano Agache. Numerosos loteamentos foram criados contra todas as regras de higiene do urbanismo. E os infelizes compradores, assim como a cidade, são disso vítimas. Os primeiros com prejuízo da saúde, a segunda pela obrigação de fazer despesa injustificada. É, pois, indispensável restringir esse desenvolvimento indesejável e melhorar os loteamentos defeituosos. Essas curiosas expressões de loteamento defeituoso e mal loteado vinham do francês, lotissement défectueux et mal loti. Essa foto, por exemplo, é de um loteamento defeituoso na periferia de Paris, nos anos 20, né? Em que você vê essa mistura de paisagem entre o campo e a cidade, a falta ainda de urbanização, mas já vários sinais de ocupação. Fato interessante, a expressão mal loteado passou para a linguajar comum na França como sinônimo de alguém com pouca sorte. Alguém mal loti e alguém com pouca sorte. Agache definia como defeituosos os loteamentos que se acharem colocados em condições inferiores em relação ao loteamento normal, no que diz respeito ao saneamento, densidade de população e a visibilidade aos espaços livres. Aliás, Agache, com 50 anos de antecedência sobre as legislações federal e municipal, já dispunha sobre a transformação dos loteamentos defeituosos, o que a gente chamaria hoje de regularização de loteamento.
Ele, no plano, por exemplo, que ele submeteu à Prefeitura do Rio, ele exigia que a Prefeitura tornasse pública uma lista de loteamentos defeituosos, o que ela só começou a fazer no final dos anos 80, estabelecido segundo a ordem de urgência. Ele apresentava ao Agache um plano inovador e ambicioso para os loteamentos defeituosos, inspirado no caso francês. Em particular, queria estimular o agrupamento dos mal loteados em associações sindicais, financiadas por meio de uma caixa específica, a Caixa de Organização dos Loteamentos. Oriundo de empréstimos e subsídios, o dinheiro dessa caixa, administrada pelo poder público, devia servir ao financiamento das obras necessárias para a adequação dos loteamentos. Agache até recomendava diligências judiciárias com os mal loteadores, o que só ocorreu a partir da década de 80. Incentivava as associações sindicais, ou, na falta delas, o próprio poder público a processar os loteadores, para obrigá-los a efetuar os trabalhos do preparo dos terrenos ou reembolsar as despesas feitas nesses trabalhos. Essas sugestões de Agache, cujos potenciais efeitos sobre a produção de loteamentos nunca saberemos, não foram atacadas pelo governo, nem pelo próprio Godoy. A proposta de associações sindicais, por exemplo, muito inovadora, nunca vingou. Só a partir dos anos 80 que a gente voltou a discutir essa questão. A perseguição dos loteadores inescrupulosos só começou nos anos 70 e 80. Todavia, esse exemplo é muito interessante, porque ele refuta qualquer teoria que atribui às palavras da cidade, particularmente ao vocabulário das burocracias urbanas, a única função de representar o real. Se a categoria de loteamento defeituoso não se impôs no debate público, não é porque ela não retratava fidedignamente a realidade, mas porque ela indicava um problema que o governo não enxergava ou não queria enxergar como tal. Em particular, a Agache defendia que a solução aos problemas do loteamento defeituosos passasse pela participação cívica dos moradores e pela intervenção direta do Estado, algo que provavelmente cheirasse o socialismo demais para a elite política do Rio. Esse exemplo também contradiz qualquer interpretação evolucionista. Os problemas de governo, as problematizações, não sucedem de forma linear ou dialéticas. Alguns, quando apoiados por forças sociais, vingam. Outros, não, e acabam morrendo na praia. Na segunda secção, sobre o loteamento como problema jurídico e comercial. O Código de Arruamento do Godoy recebeu críticas das companhias imobiliárias, que questionaram a legalidade do decreto. Ao proibir a venda de terrenos, na falta de um projeto aprovado, que eu chamei a atenção para isso, o Código interferia como direito comercial, prerrogativa da União. Entretanto, frente ao crescente desenvolvimento da loteação de terrenos para a venda mediante o pagamento do preço em prestação, para citar o preâmbulo da lei de dezembro de 37, o Poder Federal decidiu intervir com essa lei que organizou o loteamento no Brasil até 1979. Em particular, virou lei nacional a obrigação constante no direito carioca desde o Código de Obras de 24, a obrigação de aprovação prévia do projeto de loteamento pelo Poder Municipal. E para iniciar as vendas, o proprietário do terreno loteado tinha que depositar esse projeto no cartório do registro de imóvel. Condicionava-se, pela primeira vez, uma operação de direito comercial, a venda de terrenos, a uma operação de direito urbano, a aprovação de um projeto de urbanização pela prefeitura. Entretanto, a nova legislação federal ignorava uma disposição essencial ao Código de Godoy de 31, a proibição de vender terrenos antes de o loteador concluir as obras. Essa proibição não foi, consagrada pela lei federal.
é que, conforme mostra o preâmbulo da lei, o poder federal estava muito mais preocupado com a segurança das transações envolvendo vendas de terrenos em prestação. Pois é, de acordo com o Código Civil, o vendedor podia, naquela época, desistir da transação enquanto ocorria o pagamento das prestações, pois a venda parcelada, naquela época, não garantia a transferência do domínio. Além disso, os compradores dificilmente conheciam a precedência dos terrenos, o que facilitava a atuação dos grileiros. Tratava-se de um risco inaceitável, na época em que o acesso à casa própria se tornava a pedra angular da política habitacional. Por isso que eu estou mostrando esse trecho do Globo, né, em que, de fato, o acesso à propriedade é considerado como a maior defesa contra o comunismo. Ao lado dos conjuntos financiados pelos IAPs, né, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, e ao lado dos parques proletários, o loteamento da periferia desempenhava um papel importante. No Rio de Janeiro, a política da casa proletária, sobre a qual eu já me debrucei em outros artigos, estimulava a ocupação do subúrbio e da zona rural por pequenas habitações para o pobre. Em seguida, o Código de Obras de 37 criou a figura do loteamento proletário, cujos terrenos, menores do que no resto da cidade, eram destinados à construção de habitações proletárias, de pequenas casas. Entre 1938 e 1978, durante a vigência da lei, foram mais de 100 mil lotes proletários aprovados pela prefeitura. Eu posso disponibilizar os dados para vocês. Eu fiz um levantamento de todos os loteamentos proletários aprovados no Rio de Janeiro. Garantir a segurança jurídica dos adquirentes participava da forma como o governo problematizava a habitação popular. Já a urbanização dos loteamentos, não. Como o decreto-lei de 37 não previa pena para o loteador que não cumprisse com o projeto aprovado pela prefeitura, eram poucos os meios legais para pressionar os loteadores inescrupulosos. Com base no Código de Obras de 37, a prefeitura podia até multar os loteadores, aumentando, por exemplo, o valor pago sobre imposto territorial. Podia também fechar o terreno pela construção de um muro ou cancelar o projeto aprovado. Mas quem arcava com o prejuízo eram os compradores e a própria prefeitura, que tinha, obviamente, muito mais interesse em prorrogar indefinidamente o prazo para a conclusão das obras. O Jardim Maravilha, por exemplo, teve uns 5, 6 prorrogações diferentes do prazo de conclusão das obras, que, claro, nunca foram concluídas. Sobretudo, a municipalidade se isentava de qualquer responsabilidade em matéria de urbanização. O artigo 580 do Código de Obras de 37 estipulava que, eu cito, os interessados na abertura de novos logradouros deverão realizar à sua custa, sem qualquer ônus para a prefeitura, todas as obras de terraplenagem, pavimentação e meio-fios, etc., etc. Com efeito, cria-se a figura do loteamento legal do ponto de vista do direito comercial da União, caso decorresse de um projeto previamente aprovado, mas ilegal do ponto de vista do direito urbano, porque o loteador não tinha realizado as obras de urbanização. A disjunção das duas ordens normativas, do direito comercial de nível federal e do direito urbanístico de nível municipal, excluía os loteamentos defeituosos, os loteamentos não urbanizados, da cidade legal, da ordem criada pelo planejamento urbano. Eu vou agora nessa questão da problematização do loteamento ilegal e a partir do caso de São Paulo, né? A urbanização acelerada do Brasil, a partir dos anos 50, fez com que o fenômeno do loteamento ganhasse novas proporções, redefinindo a própria noção de cidade. A vinda do padre Louis-Joseph Lebré para São Paulo em 1947 despertou o interesse das elites políticas pela frente de expansão urbana, que ainda não se chamava de periferia. Em 51,
Lebré, fundador do movimento Economia e Humanismo, que teve um papel já muito importante no reconhecimento das favelas, né, publicou os resultados de uma investigação sobre condições de habitação na capital paulista. Aí são duas pranchas que eu extraí desse relatório, né? Ele apontou para a predominância dos tipos extremos de moradia em São Paulo, dos casebres e das casas luxuosas, em detrimento das habitações médias. Na esquerda você tem os casebres, né, e na direita os casarões. O elemento essencial, dizia Debré, que se depreende desta pesquisa é a desigualdade na repartição da superfície habitável. Habitações terrivelmente superpovoadas e miseráveis vizinham palácios suntuosos. Tal desigualdade reproduzia divisões de classe, mas também as divisões raciais da sociedade brasileira. Ao recorrer à cartografia estatística, como se vê nessas duas plantas, né, dessas duas pranchas, para mostrar a distribuição dos tipos de habitação, o estudo de Lebré teorizou a tripartição do espaço paulista, entre uma zona central, de perfil médio, uma zona residencial, de perfil mais luxuoso, e uma zona de arrabalde, para retomar a categoria da época, caracterizada pela presença esmagadora dos casebres. Ultrapassando a tradicional demarcação entre a zona suburbana e a zona rural, a zona de arrabalde se revelava muito desfavorecida. Aí eu cito Lebré, um setor, antes de mais nada, rural, muito pouco organizado, cujo conjunto de habitações é de má qualidade. Essa zona de arrabalde ganhou uma importância política nos anos 50, quando Ademar de Barros e Jânio Quadros se sucederam à Prefeitura de São Paulo, buscando arregimentar eleitores nos bairros periféricos da cidade. O Jânio, em particular, ele vai priorizar esses bairros na sua atuação política, se aliando, por exemplo, às sociedades de amigos de bairros, antigas associações de moradores, né, apoiando suas reivindicações pela urbanização. Ele vai ter um amplo programa de urbanização de bairros periféricos, mas também de combate ao loteamento rural, né, que era o nome que se dava a esses loteamentos surgidos na periferia. Para evitar as consequências dos loteamentos exploradores, o Jânio defendia a obrigação de os loteadores executarem as obras de infraestrutura. O problema absolutamente central nessa história toda. A expansão da cidade, a urbanização dos bairros periféricos chegava, portanto, ao centro da agenda política. Segundo o Jânio, que citava num artigo Aristóteles, a cidade precisava formar um todo orgânico, cuja homogeneidade deve residir não em traçado regular, mas na localização exata de cada órgão onde ele deve preencher determinada função. Esse caráter orgânico que o crescimento periférico ameaçava. Jânio reproduzia explicitamente a visão do Lebré nas suas entrevistas, opondo bairros de luxo e periferia. O amigo do Lebré, o prefeito Vladimir Toledo de Pizza, contratou em 54 a SAGMAX, né, a Sociedade do Lebré, para realizar um estudo mais amplo sobre a aglomeração paulistana. Essa reforçou a preocupação do poder público com o loteamento da periferia. Sobretudo, ela popularizou a imagem da periferia como, eu cito, grande acampamento. Segundo um dos integrantes da SAGMAC, aí eu cito, quem mostrou que era a periferia foi o Lebré, primeiro com o acampamento, que eram loteamentos atrás de loteamentos, com densidades baixíssimas, com vida quase rural, com poço, fossa negra, pouco transporte. Era um rio de poeira ou de lama. Não tinha nada. O que é isso? Não é cidade, é um acampamento. A cidade de São Paulo é um acampamento que cresce desordenadamente, repetiu uma vez o Lebré. Como então impedir que as grandes cidades se tornem um acampamento? O exato contrário de um centro urbano. A gente vai ver isso justamente.
E aí a gente entra na questão, nesse terceiro momento importante, que foi da criminalização do loteamento clandestino. Cresceram nos anos 70 as preocupações com o dever das metrópoles brasileiras. Em abril de 73, por exemplo, a capa da revista Veja perguntava: há salvação para as grandes cidades? Como resposta, publicou uma longa matéria de 7 páginas, intituladas O Desespero das Metrópoles, apontando para a expansão dos loteamentos clandestinos nas periferias das grandes cidades. Eu cito o artigo: Belo Horizonte, vitoriosa de ter ultrapassado a barreira do 1 milhão de habitantes, busca resolver as dificuldades criadas por seus 300 loteamentos clandestinos, pois eles são mais de 1.000 apenas em Santo Amaro, bairro paulistano que também está com sua população mal alojada na casa do 1 milhão. Em uma matéria do jornal O Globo sobre a explosão urbana, uma ameaça ao desenvolvimento urbano, publicada em 76, o prefeito de São Paulo, Olavo Setúbal, deplorava as consequências negativas do loteamento clandestino. Aí eu cito ele: São Paulo, além de tudo, tem um problema terrível, que é o dos loteamentos clandestinos, que são feitos para atender a uma população totalmente carente, mas que depois obrigam o poder público a montar toda a infraestrutura. Os jornais hoje estão cheios de notícias sobre a zona de Santo Amaro, a 40 quilômetros de distância, cuja população faz verdadeiros comícios porque o ônibus não chega, porque o preço do transporte é inacessível e o poder público não tem condições de atender a esses apelos. Por outro lado, se fizermos um lote urbanizado, com asfalto, luz, etc., a uma distância bem menor, o valor do investimento efetuado por um particular é tão elevado que o preço do lote fica inacessível para o pessoal de baixa renda. Assim, caminhamos para um processo de urbanização que é inviável, totalmente inviável, pois esse tipo de ocupação do solo urbano leva a uma deseconomia de escala violentíssima. Essa é uma das primeiras formulações tão claras assim do problema dos loteamentos irregulares e clandestinos. Ademais, o problema do loteamento clandestino rendeu um episódio memorável no início dos anos 70, quando o prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz, declarou a guerra ao loteamento clandestino. Eu cito: o prefeito Figueiredo Ferraz está disposto a declarar uma verdadeira guerra contra os responsáveis por loteamentos clandestinos, que são causadores dos mais sérios problemas para a administração pública e para milhares de munícipes, na sua totalidade de origem humilde. Anunciou o prefeito que ia ter as últimas consequências para eliminar essa verdadeira chaga, e já disse que não terá dúvidas em mandar prender os responsáveis por aqueles loteamentos, que serão enquadrados na Lei de Economia Popular e até mesmo na Lei de Segurança Nacional. O prefeito divulgou, então, uma série de medidas, como o embargo dos loteamentos irregulares já abertos, o uso de carro de som para alertar as populações mais interessadas na compra de lotes clandestinos, ou a formação de jovens universitários para fiscalizar os loteamentos. Anunciou também mudar a legislação municipal, porém, a medida que mais chamou a atenção da mídia foi o uso de helicópteros para localizar os loteamentos clandestinos e a mobilização da polícia militar para apreender as máquinas de terraplenagem. Com efeito, em 72 e 73, a Prefeitura de São Paulo solicitou a prisão em flagrante de vários proprietários de loteamentos clandestinos por crime contra a economia popular. Enquadrava-se, então, o problema do loteamento como problema de polícia. Embora a cidade de São Paulo estivesse no centro da discussão sobre os problemas de crescimento periférico e de loteamento clandestino, a situação no Rio de Janeiro não passou despercebida. Em 1970, o Jornal do Brasil publicou uma matéria sobre o loteamento à meia favela da zona rural. Aí eu cito: as favelas do Rio todo mundo conhece,
miseráveis, promíscuas, elas abrigam 1/4 da população da cidade. Mas pouca gente tem reparado no crescimento de outro tipo de habitação, quase nas mesmas condições, desenvolvendo-se principalmente na zona rural. Naquela época, a zona rural abrangia mais ou menos a atual zona oeste. São as meias favelas, nome dado pelo pessoal do Estado, surgidas quase sempre dos loteamentos clandestinos ou abandonados pelos proprietários. Muitos loteadores já estão sendo acionados para a Procuradoria-Geral, anunciava o então secretário de Agricultura do Estado da Guanabara. As obras que faltam, o próprio Estado, aos poucos, irá completando tudo. A questão é só de tempo, é só esperar. Chegamos agora ao ápice dessa problematização, que foi a Lei 6766, a Lei Federal sobre Parcelamento do Solo, também chamada de Lei Lehman. A busca por uma melhor integração dos órgãos planejadores, garantia de uma expansão metropolitana mais harmoniosa e o combate ao loteamento clandestino motivaram, na década de 70, reformulações da Lei Federal sobre o parcelamento do solo. Assim, no início dos anos 60, o ministro do Planejamento convidou o jurista Eli Lopes Meirelles, autor da famosa frase segundo a qual nossas cidades são núcleos de casa cercados de loteamento. Ele o convidou a propor um projeto de lei. Ferrenho crítico àquilo que considerava uma orgia de loteamento, a transformação de glebas rurais em áreas loteadas sem garantia de infraestrutura, o jurista concebeu um projeto que pretendia regulamentar a parte urbanística do loteamento, deixado de lado pela legislação de 37. Entretanto, suas propostas não entraram na legislação. Outras tentativas vieram à tona. Em Salvador, por exemplo, houve a organização de um seminário sobre loteamento. Os participantes, em particular, não pretendiam garantir a instalação de infraestruturas, porque acarretaria custo extra para o loteador, o que inviabilizaria o acesso das camadas pobres à casa própria. De novo, esse objetivo da casa própria que comenta toda a discussão. Tratava-se, dentro de uma abordagem mais preventiva, de controlar a expansão urbana ou evitar o loteamento de áreas muito distantes. O projeto que saiu do seminário inovou ao incluir pela primeira vez a penalização dos loteadores clandestinos, com a possibilidade de suspender o pagamento das prestações e a defesa do comprador de lotes. Esse projeto acabou sendo apresentado a políticos da Arena, né? Em particular ao Otto Cirilo Lehmann, né? Que era deputado pela Arena, o partido do regime militar, e vai assumir a autoria do projeto de lei. Projeto de lei que vai receber parecer favorável do BNH, né? Em particular pela criminalização do loteador clandestino. Entretanto, acrescentava que seria desejável que o projeto em estudo fosse situado no conjunto de instrumentos urbanísticos para justamente garantir a urbanização dos loteamentos. E, de fato, o BNH reclamou da falta de exigências impostas ao loteador quanto à instalação de infraestrutura, pois o projeto de lei ainda previa a possibilidade de vender lotes ainda não urbanizados. O Lehmann se empenhou em defender o projeto, argumento a presença de 300 mil lotes clandestinos na cidade de São Paulo. Mas o apoio mais significativo veio do próprio presidente, o general João Figueiredo. Em setembro de 78, ele recebeu 50 dirigentes de sociedade de amigos de bairro da periferia de São Paulo, que lhe informaram sobre justamente as falcatruas dos loteadores clandestinos. O Figueiredo teria respondido: nunca mandei prender ninguém neste país, mas neste caso eu vou mandar prender. O que repercutiu muito na imprensa, né? Vários noticiários, né, falando no dia seguinte da promessa de Figueiredo em prender exploradores de loteamento. Isso, de fato, acelerou o trâmite da lei, né, que se tornou a Lei 6766.
Pela primeira vez, a legislação brasileira tipificava o crime de loteamento clandestino e irregular. O artigo 50 qualificou de crime contra a administração pública o fato de lotear sem licença administrativa, prevendo reclusão de 1 a 4 anos, além de multas. Além disso, a Lei 6766, pela primeira vez também no âmbito federal, dispôs sobre a situação dos loteamentos regularmente executados, e não só irregularmente registrados, podendo, assim, o adquirente de um lote ainda não urbanizado suspender o pagamento das prestações, ou seja, o adquirente de um lote podia parar de pagar caso o loteamento não fosse urbanizado. Sobretudo, o artigo 40 previu que a prefeitura, caso o loteador não atendesse à notificação, podia regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesões aos padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. A prefeitura podia, então, por decisão própria, promover judicialmente os procedimentos cautelares, que era uma medida já preconizada pelo Agache nos anos 20. Consequentemente, o governo se torna o corresponsável não somente do ato da aprovação, mas nos desdobramentos da execução do parcelamento, exercendo o papel de fiscalizador ou, se necessário, executador do mesmo. Como vocês podem ver, há um ator aí que já apareceu na narrativa, que são os movimentos de moradores. Esse é o último ponto ao qual vou chegar, último momento importante em toda essa genealogia do loteamento irregular como figura jurídico-administrativa. A prefeitura, de fato, mas a relação com a lei é muito importante. A prefeitura do Rio de Janeiro não demorou para traduzir, pelo menos parcialmente, a Lei 6766 no direito municipal. No dia 24 de agosto de 81, o prefeito Júlio Coutinho decretou a Lei número 234, que estabelece normas para a regularização de loteamentos abandonados e clandestinos. Interessante que ainda não se chamava de loteamentos irregulares, mas loteamentos abandonados. O maior impacto da nova lei sobre o parcelamento do solo, no caso do Rio, foi o redirecionamento da política municipal, ensejando iniciativas voltadas para a regularização urbanística e fundiária dos parcelamentos. Tal redirecionamento, de uma importância fundamental para o futuro dos loteamentos, ocorreu logo nos anos 80, sob a pressão dos movimentos de moradores que fizeram dos loteamentos irregulares um problema político, um problema de participação política. Existiram, antes do golpe de 64, movimentos de moradores denunciando as péssimas condições dos loteamentos onde moravam. Por exemplo, em 1956, a Imprensa Popular, jornal ligado ao Partido Comunista, noticiou a criação de uma associação pró-melhoramentos na Praça da Vila Rongel, loteamento recém-aberto na região de Irajá. Aqui vivemos como bichos, disse uma moradora ao repórter. Nossos filhos não têm escolas e ninguém tem segurança. Depois que escurece, os nossos martírios redobram, pois ao mau cheiro que vem dos montes de lixo se ajunta o perigo de sermos atacados por ladrões e bandidos, protegidos pela escuridão das ruas sem luzes. Ressurgiram essas associações pró-melhoramentos no curso dos anos 70, acompanhando a abertura política. Por exemplo, a Associação pró-melhoramento do Jardim Maravilha, a Projon, que dá esse período. O movimento de loteamentos ganhou então força nos anos 80, com a criação do Conselho das Uniões de Bairro, o CUB, em agosto de 80. Em 83, o CUB passou a fazer parte da FAMERJ, a Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, que até então tinha um perfil mais elitista, mais ligado às associações de moradores da Zona Sul, enquanto a FAFERJ era a Associação dos Moradores da Favela. Mas, sob a pressão do movimento de loteamentos, a FAMERJ diversificou consideravelmente seu perfil, se tornando, na verdade, uma associação representativa dos interesses de moradores de loteamentos irregulares. Em particular,
a CUB, dentro da FAMERJ, se tornou a plenária de loteamentos. Em seguida, a FAMERJ procurou influir sobre o jogo político, em particular nas eleições de 82 para o governo de Estado, quando apresentou um documento exigindo a participação direta dos moradores na elaboração das políticas públicas. A vitória de Leonel Brizola, que tinha feito campanha sobre o tema da participação popular, levou a uma mudança notável nas relações entre o governo e o movimento de loteamentos. Desde a criação do Conselho de União de Bairros, o movimento de loteamento tentava pressionar a prefeitura para exigir dos loteadores o cumprimento das obrigações legais. Encarando as reivindicações como um problema prioritariamente jurídico, o prefeito da época, o Jamil Haddad, encaminhou o movimento de loteamento para a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, já que não existia na época ainda uma Procuradoria do município. Cumprindo a promessa de favorecer o acesso do movimento de loteamentos aos aparelhos de Estado, o Brizola determinou a fundação, dentro da PGE, do Núcleo de Regularização de Loteamento, juntando procuradores, liderança do movimento, FAMERJ, Defensoria Pública, Ministério Público, IPLAN Rio, o atual Instituto Pereira Passos, Secretaria de Obras e Secretaria de Trabalho e Habitação. Eu vou citar aqui o depoimento de um dos pioneiros do núcleo e coordenadores. E o Brizola eleito, ele cumpre a promessa dele e cria na PGE o Núcleo de Regularização. Inicialmente foi criado na Procuradoria-Geral do Estado. E o primeiro coordenador foi o Miguel Baldes, que é um jurista de esquerda, muito conhecido. E esse núcleo, então, ele começa na Procuradoria. Inicialmente, ele tinha um viés muito jurídico, de resolver problemas jurídicos. Por exemplo, fazia muitas ações de reintegração de posse nos loteamentos. Loteadores que moviam a ação para as pessoas que paravam de pagar, porque não tinha obra. Comprava um lote, o loteador prometia infraestrutura não chegava, os moradores paravam de pagar. Aí os loteadores vinham e abriam ação judicial. E a Procuradoria, e junto com a Defensoria Pública, que isso envolveu também a Defensoria Pública, começou a defender os interesses dos moradores. Então, no início, vinha muito de uma luta mais judicial, por barrar esses processos de loteamento. Só que, com o passar do tempo, com essa questão das ameaças que eles sofriam dos loteadores, como ela foi sendo resolvida, pela questão do aparato do Estado, que nos colocava para defender os moradores, aí começou a ganhar importância a questão da infraestrutura. Então, daquele período, que a luta é uma luta mais no campo jurídico, passou a ser uma luta também no campo do executivo municipal, na questão de reivindicação por obras, por infraestrutura. Com base na nova Lei 6766, o núcleo adotou uma posição de enfrentamento aos loteadores. Além de regularização fundiária, necessária quando as pessoas paravam de pagar as prestações, o núcleo lutava pela urbanização dos loteamentos. Apoiando-se na lei, o núcleo procurou deslocar a responsabilidade pelas obras de urbanização para a prefeitura, já que muitos loteadores não tinham condição de custear as infraestruturas. A transferência do núcleo para o município em 87, decorrente da criação da Procuradoria-Geral do município, fortaleceu a estratégia de pressionar a prefeitura por obras. Eu estou vendo o tempo, né? Eu estou quase chegando no fim. Isso, obrigado, já são 8h11. Sim, e até 8h15, 8h20, isso? 8h15. Isso, 8h15, 8h20 está ótimo. Então, pronto, vai dar tempo. Conforme uma reivindicação antiga dos moradores, né, o decreto que levou à municipalização do núcleo reconhecia o papel eminente da participação, pois dava à FAMERJ o direito de indicar metade dos representantes dentro do núcleo. Trabalhava também para melhorar a coordenação entre os inúmeros serviços da prefeitura envolvidos na regularização dos loteamentos. Isso, inclusive, é uma anedota de pesquisa, mas no início eu demorei muito para entender o porquê disso, o porquê do núcleo ser composto por pessoal de quase todos os setores da administração.
Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Público, Procuradoria do Município, Instituto Pereira Passos, Comissão Municipal de Energia. Todo esse pessoal indicava representantes para o núcleo. O núcleo aparece, então, como produto de duas formas diferentes de governar. A primeira, voltada para a coordenação dos órgãos que governam, a mesma que deu luz à Lei 6766. A segunda, voltada para a participação dos sujeitos governados, os quais encontraram na Lei 6766 uma poderosa aliada para promover suas reivindicações nos campos fundiários e urbanísticos. O núcleo, portanto, se aproxima daquilo que a cientista política indiana Ananya Roy chama de governamentalidade cívica, civic governmentality, de uma forma de governo baseada na participação e inclusão dos sujeitos governados, composta por uma infraestrutura de mediações comunitárias. O núcleo de regularização sendo um caso exemplar, eu acho, de infraestrutura de mediação comunitária. Essa estratégia política de participação e inclusão se torna ainda mais clara na organização de reuniões plenárias, que ocorrem a cada 2 meses no centro da cidade. O núcleo, além do mais, não só reconhece a participação dos moradores, como tenta envolvê-los diretamente no processo de regularização, criando cartilhas para orientar o adquirente a não comprar um lote irregular ou a exigir do loteador que faça as obras. Essas duas imagens aí que eu compartilho com vocês são as 2 primeiras páginas da cartilhas elaboradas pelo núcleo. Eu chego à minha conclusão, então, que é um pouco, eu peço desculpa, eu ainda preciso amarrar melhor o argumento da conclusão, então tem um caráter um pouco mais assim, embrionário do que o resto do texto. A semelhança de Machado da Silva, do Antônio Machado da Silva, no seu artigo sobre a continuidade do problema da favela, convém aqui questionar a continuidade do problema do loteamento, do ponto de vista do padrão urbano de integração social. De fato, a centralidade dada à regularização urbanística na problematização dos loteamentos periféricos merece questionamento. A própria categoria de loteamento irregular, que pertence quase que exclusivamente do vocabulário burocrático, já evidencia o quanto a problematização dos loteamentos dependeu de considerações burocráticas, de considerações peculiares às burocracias do planejamento urbano. A referência central à produção da categoria de loteamento irregular e na definição das políticas que lhes estiveram atreladas sempre foi a dimensão físico-espacial, como no caso da favela, mas reduzida àquilo que a própria administração definia como problemático ou não, como regular ou não. O loteamento irregular, afinal de contas, não é nada mais do que um loteamento que não respeitou as normas de urbanismo. Será que o objetivo reivindicado da regularização urbanística, transformar o loteamento irregular em bairro, não oculta outra discussão talvez mais fundamental quanto ao lugar dos loteamentos irregulares na cidade? Ou seja, o fato de que esses elementos não são apenas uma exceção, eles fazem parte da forma como se produz cidade. E o lugar dos seus moradores na sociedade, né? Será que, de certa maneira, a categoria não naturaliza insidiosamente o fenômeno da urbanização, dificultando qualquer discussão sobre a natureza desse fenômeno? O paradoxo da regularização de loteamento no Rio de Janeiro é que ela trabalha simultaneamente num registro policial, o registro da regulamentação, e num registro cívico, o registro da participação, a menos que a combinação de regulamentação com participação seja característica da arte contemporânea de governar. Obrigado. Muito bom, obrigado. Eu vou te pedir, Tomás, você tira aqui o... Aí a gente se vê. Espera aí. É só lá em cima. Aí, perfeito. Bom, gente, antes da gente abrir, e acho que o Daniel pode estar acompanhando lá no Face, se já tem pergunta, eu poderia abrir aqui primeiro. Eu tenho algumas questões. Alguém aqui quer começar ou eu falo? Pode falar. Bianca, Karen, Daniel. Não tem nenhuma pergunta no Face, não. Não?
Não, por enquanto Tá, não. então eu vou fazendo aqui, aí se vocês quiserem acompanhar. Vamos lá, Tomás, eu acho que tem várias questões, e sobretudo esse seu percurso histórico ajudou assim realmente para a gente fazer alguns contrapontos e entender como a densidade de reflexão sobre outras experiências da cidade destoa, né, dessa realidade, sem contar, como você colocou muito bem, o peso que ele tem, tanto em termos de oferta de habitação e talvez em termos também de produção do tecido urbano, né? Eu não sei se você tem essas datas, mas eu me lembro que, estudando Buenos Aires, um loteamento um pouco diferente, né? A gente está falando dos countries, enfim, que também envolve muito loteamento de classe média, mas eles têm um cálculo que de 80 para cá, o urbano produzido na Grande Buenos Aires foi da mesma dimensão do que tudo que foi produzido anteriormente, né? Então, para você imaginar que nas últimas décadas, o tanto de urbano produzido a partir dos loteamentos, sobretudo classe média nesse caso, mas identificando que tem uma produção do urbano e que traz também sociabilidades, práticas, enfim. Então, nesse sentido, alguns pontos me vieram como de questões de contraponto interessantes, né? Então, por exemplo, quando você coloca eu achei bem pertinente, bem interessante, primeiro a reflexão lá, quando você faz a menção às associações pró-melhoramentos em 56, 57, não me lembro bem a data. É interessante porque o termo é o mesmo, né? Que já era usado em relação às associações de favelas, o que é interessante nessa percepção de permanência, enfim. E trabalhando a Praia do Pinto nesse mesmo período, é interessante porque uma das estratégias das assistentes sociais em relação aos moradores da Praia do Pinto é o estímulo justamente à compra de um lote no subúrbio, na Baixada. Eu acompanhando as fichas as distintas famílias, foi uma prática muito comum de compra de lotes. E o que era interessante é que, em muitos casos, as famílias não se mudavam, né? Eu encontrei alguns casos que fulano comprava em Queimados, comprava em Santa Cruz, mas, enfim, por questões de inserção na cidade, por trabalho, enfim, o fato de estar no Leblon, ou não sei o que ele faria ali, se tinha também uma intenção um pouco já especulativa, enfim. Nesse sentido, eu acho que o termo, sobretudo do texto que você traz lá, bem interessante, na década de 70, do Jornal do Brasil, uma das questões que me veio à tona, enfim, eu vou te formular algumas questões e depois eu te passo a palavra, são essas linhas de fronteira, assim, né? Porque você usa essa expressão em relação aos loteamentos, em relação ao restante, né, dos bairros ditos formais, legais, enfim. Mas era interessante que a gente podia fazer uma linha de fronteira de loteamentos e favelas, né? Então, muitas favelas, inclusive, né, eram loteamentos, né, diretamente envolvidas com a mesma prática, o mesmo processo do Decreto-Lei lá, 58 de 37, né? Então, enfim, um clássico que a gente sempre fala é a Rocinha, mas tantas outras favelas vieram também de loteamentos que, por uma razão ou outra. E o que é interessante é que muitas pessoas que, por exemplo, discutem a Rocinha, é muito ambíguo aí o que era a Rocinha nos anos 40, se efetivamente era uma favela, não era uma favela, enfim, é um processo de construção, né, e de consolidação como favela fosse. Então, essas linhas de fronteira, e a gente poderia fazer uma menção nos dias atuais, né? Eu acho que o clássico que sempre é falado, por exemplo, é o pessoal da Chatuba, né? Chatuba fica onde? Não sei, Mesquita? Não. Agora não sei. Enfim, mas quando a partir do momento que começam a falar que Chatuba, enfim, é um bairro, mas começam a falar que Chatuba era uma favela, né? E os moradores falam, mas a gente nunca foi favela, por que vocês estão chamando a gente de favela? Enfim. Então tem algumas fronteiras aí, o que é. E no final das contas, essas definições são muito fluidas, dependendo do contexto. É claro que existe, inclusive, uma estrutura em termos de produção material, né? Em questão das ruas, talvez de densidade, mas a gente sabe que em alguns momentos essas questões são muito fluidas, né? E aí eu acho que é interessante que boa parte do esforço jurídico, né? E aí você entra na discussão do núcleo, eu queria até, se você tem reflexão, você também trabalhou sobre o PROAP,
e o que depois o PROAPP, como ele insere essas dimensões, né? Porque boa parte da reflexão em termos jurídicos das favelas acabam retomando de alguma forma estruturas voltadas, o que era já voltado aos loteamentos, né? E é o que é interessante que o PROAPP avança, penso eu, não estudemos isso com muita fineza, mas que ele avança em relação aos loteamentos, mas ele é praticamente, enfim, em relação às favelas, o avanço é muito, muito pequeno, né? E aí, se isso é uma dimensão propriamente técnica, ou se tem uma dimensão política, né? Ou seja, o fato de não regularizar, talvez faz parte da própria estratégia, da própria lógica de compreensão e de inserção da favela na cidade. Não sei, e o loteamento teria uma outra dimensão. Uma outra dimensão importante nessas fronteiras, enfim, juridicamente que a gente falou, mas eu achei muito interessante a sua reflexão das lógicas, e puxando a partir da Anânia Roy também, da gestão da favela, né? Dos loteamentos. E essa gestão a partir da inserção desse núcleo composto por várias estruturas administrativas, o que se contrapõe, de alguma forma, à dinâmica da própria favela, né? Eu acho que na década de 80, praticamente a SMDS era a prefeitura das favelas, né? E, posteriormente, a Secretaria de Habitação, né? Então, no final das contas, ela tem praticamente um núcleo dentro da estrutura do município que vai responder, gerir, construir políticas públicas, enfim. Inclusive com dimensões complexas. Por exemplo, hoje eu falei com o Stelberto, que é um engenheiro sanitarista da prefeitura, e que trabalhou no Proface na década de 80, enfim, eu devo entrevistá-lo, a gente conversou por telefone, e ele, por exemplo, falava que na década de 80, uma das grandes dificuldades relacionadas às favelas é que eles sabiam que eles iam construir rede de saneamento, rede de água, enfim, mas que eles não sabiam quem ia manter isso, quem ia fazer a manutenção dos órgãos. Então, é uma gestão completamente distinta que você está falando, onde várias estruturas da prefeitura, ele falava, olha, a gente sabia que ia construir, mas a gente tinha a menor ideia quem ia gerir, quem ia fazer a manutenção, e que, no final das contas, a nossa estratégia era passar isso para os moradores, né? Então, ele falava que, inclusive, em estratégias técnicas de intervenção, ele me explicou um tal de PV, eu não sei muito bem o que quer dizer isso, mas, enfim, era uma estrutura de drenagem, de saneamento, da caixa, enfim, ele falava que foi construído em favela de 20 metros para que o vergalhão pudesse liberar em caso de chuva, né, de uma ponta a outra. Então, tudo isso era sempre feito pensando que nunca podia ultrapassar 20 metros, porque ele já sabia que, caso fosse necessário desligar ou limpar, a prefeitura não viria, ou seria muito, ou seja, os moradores tinham que se virar de alguma forma. Ou seja, são gestões muito distintas aí, complexas do que você está falando. E o que é interessante, né, é que em algumas dimensões muito próximas, inclusive a população que está em jogo. Claramente aí eu acho que tem uma dimensão distinta que é talvez a inserção desses loteamentos na cidade. Aí eu fecho. Enfim, não são muitas perguntas, mas talvez você possa comentar um pouco isso. Também a dimensão da Zona Oeste, né? É claro que o loteamento ele não está vinculado especificamente à dimensão da Zona Oeste, você traz muito Ramos, outras dimensões, né? E como que até a figura do Arrabalde, talvez no Rio de Janeiro, ela se associava a áreas que não necessariamente tão distantes assim, né? Mas que talvez no Rio distante tenham um elemento geográfico muito subjetivo nessa reflexão e muito simbólico, mas que talvez assim, o que essa expressão de produção do urbano impactou de alguma forma na própria compreensão do que a gente entende hoje como Zona Oeste, porque eu sei que você tem um texto super interessante com a Marcela. O que é, né? Porque, enfim, é uma das coisas que a gente defende aqui quando a gente fala de subúrbio, de não confundir subúrbio e Zona Oeste, que talvez sejam duas expressões distintas da produção de construção de identidades na cidade, e, enfim, se talvez o loteamento entraria nessa dimensão. E, por fim, fecho, acho que achei bem interessante a sua reflexão do Agas, e como ele traz dimensões, né? Enfim, como você bem colocou, a gente nunca não pode identificar o que isso se tornaria, ou como que isso... Mas que é um elemento interessante, né? Porque parte da produção da zona metropolitana parisiense
não difere, claro, a gente não pode, cada caso é um caso, mas tem um processo de produção do urbano que não é tão distinto assim do que a gente viu no Rio de Janeiro, né? Só que os termos de respostas enfim, a própria imagem que você coloca, provavelmente se a gente mostrasse alguma dimensão aqui do, sei lá, Guadalupe, enfim, bairros suburbanos do Rio de Janeiro na década de 20 e 30, a gente viria situações, claro, com produções muito próprias daqui, mas não tão distantes assim, né? E como a gente teve caminhos tão distintos, né? E aí acho que quando você trabalha, inclusive, em termos genealógicos, enfim, como essas técnicas foram sendo produzidas, a gente acabou constituindo um espaço muito distinto, né? Inclusive nos termos da criminalização dessas áreas, enfim, e na dificuldade de uma integração muito mais clara que aconteceu no caso de Paris. Enfim, são essas dimensões aí. Eu não sei se alguém já quer fazer alguma pergunta desde já ou a gente abre uma... Tem no Facebook uma pergunta do Henrique, Rafael. Então faz aí a gente depois... E aí eu passo a palavra ao Tomás e a gente faz uma segunda rodada. Tomás, o Henrique, que é parceiro nosso aqui, doutorando do Rafael, está perguntando como você delimitou o que seria a Zona Oeste e quais os procedimentos que você utilizou para isso. Que não foi assim, não foi nenhum... É o outro texto dele, né? Que eu acho que o Tomás nem trabalhou isso especificamente nessa apresentação. Mas, enfim, se você puder também comentar para a gente. Sim, sim. Então, vou responder primeiro, né, as observações do Rafael, que tem muita coisa, né? Sobre um pouco as proporções do fenômeno, né? É muito difícil saber exatamente porque tem esse problema de dados, né? A gente não tem um monitoramento, né, dos loteamentos irregulares tão assim preciso quanto o monitoramento das favelas. Por exemplo, os dados sobre a população do Jardim Maravilha, sou eu que os reconstruí a partir dos dados dos setores censitários, né, incluídos dentro do perímetro do Jardim Maravilha. O que, então, só para dizer que há um problema de dados conhecidos, né, mas que não ajuda em visibilizar o fenômeno. Mas, uma coisa, há muitos loteamentos lançados, por exemplo, nos anos 50, 60, que permaneceram durante 20, 30 anos sem nada, com quase nenhum morador, entendeu? Ou, sei lá, o Jardim Maravilha, nos anos 70, talvez tinha 1.000 moradores, no máximo, para 12 mil lotes, entendeu? Então, a expressão de loteamento abandonado, loteamento vazio, faz sentido. Ainda hoje não é mais o caso, mas ainda tem alguns loteamentos assim, que tem várias áreas abandonadas faz muito tempo. O que eu percebi pelas minhas pesquisas em dados censitários e também pelos testemunhas dos moradores, pela minha própria convivência, né, dentro do loteamento, esses loteamentos cresceram muito, em particular a partir dos anos 80, 90, mas ainda mais nos anos 2000, 2010, a criação do BRT Transoeste, por exemplo, teve um impacto enorme na região de Guaratiba. Eu acho que o próximo censo, né, caso ocorrer, a gente ter dados que vão ser extremamente interessantes, porque o crescimento, só de ver, eu acompanhei durante 10 anos, é uma mudança radical. A quantidade de novas casas é uma mudança muito grande. E tem vários motivos para isso. A partir dos anos 80, 90, começou a haver ocupações clandestinas dentro dos loteamentos, né? Ocupações de lotes vazios, né? E eu vou voltar para essa questão depois. E também tem as obras de urbanização dos últimos anos, que estão, em particular, a Transoeste, e mais do que a Transoeste, o túnel da Grota Funda, que liga Recreio a Guaratiba, né? Isso aí é uma mudança radical na produção de espaço, e isso dá ainda mais relevância, destaque aos loteamentos irregulares, né? Dito isso, tem alguns loteamentos que foram regularizados também, né? Mas tem muitos loteamentos que têm problemas muito graves, que não podem ser enfrentados.
por exemplo, no Maravilha, metade do loteamento está em área aragável, entendeu? Em área de alagamento. Então não tem como urbanizar essa área. Então essa área vai ficar assim, sem obra, sem nada, para sempre. Né? Até o dia que a prefeitura fazer uma obra gigantesca de drenagem de canalização do rio Cabuspiraquê, mas isso seria uma obra completamente faraônica e ainda não vale a pena fazer uma obra dessa. Então é um problema muito sério nesse nível, né? Mas só para dizer que há um crescimento muito forte dos loteamentos irregulares na Zona Oeste ao longo dos últimos 40 anos, mas em particularmente nos últimos 15 anos. Segunda questão é sobre a categoria pro melhoramento, né? De fato, essa categoria de melhoramento é assim que a gente chamava obra de urbanização, né? No início do século XX, né? Projeto de melhoramento, né? E isso tudo é muito ligado. O morador da Zona Oeste tem uma categoria que é muito usada, mas muito pouco usada, por exemplo, nas favelas ou no subúrbio, que é a categoria de progresso. Ah, chegou o progresso está chegando. Zona Oeste e Baixada Fluminense, porque eu tendo a acreditar, eu acho que a gente não deixa isso claro o suficiente no artigo que a gente escreveu com a Marcela, mas eu, cada vez mais, penso um contínuo. Eu acho que tem um contínuo que vai da Zona Oeste à Baixada Fluminense e São Gonçalo. A forma de se produzir o espaço urbano dentro desse contínuo é muito semelhante. Eu trouxe um amigo meu que mora no lote 15, lá na Baixada, lá em Belford Roxo, e quando ele chegou no Maravilha, ele ficou, porra, mas isso é Baixada, cara. Que lugar é esse? E quando eu fui lá para o lote, porra, isso é Zona Oeste Guaratinga, cara. Então era muito interessante. São formas muito próximas de se produzir as cidades, né? E tem esse vocábulo do progresso, que é muito comum. Ah, vai chegar o progresso está chegando. Só para comentar. Terceiro ponto, essa questão do loteamento como alternativa à favela, né? E da fronteira entre favela e loteamento. Em primeiro lugar, de fato, o loteamento da periferia foi concebido pelo poder público como uma solução à favela. Eu acho que isso é algo que não foi deixado claro o suficiente na literatura sobre favelas. E que a gente fala muito dos parques proletários. Parque proletário é isso. O ponto mais importante da política habitacional no Rio de Janeiro, a partir dos anos 30, para acabar com as favelas, é o loteamento da periferia. É por isso que eu escrevi vários artigos sobre a questão do loteamento proletário, porque inclusive existia uma tecnologia jurídica para lotear a periferia de tal forma que se tornasse uma alternativa à favela. Deu certo? Não. Não deu o resultado que se imaginava. Mas, de fato, era isso. A alternativa à favela não era o parque proletário, não era o conjunto, não era nada disso. Era o lote proletário. Porque o mais importante é dar acesso à propriedade. Isso é muito importante entender isso, que toda a problematização da questão habitacional pelo poder público a partir dos anos 30 gira em torno do acesso à propriedade. Você vai morar na lama? Vai. Mas vai ser dono do seu pedaço. Mas aí chega um problema, o abandono dos loteamentos e a favelização dos loteamentos. Por exemplo, tem muitos loteamentos, você falou dos loteamentos que viraram favelas por exemplo, o caso da Rocinha. Tem um caso muito bizarro, que é o caso do complexo do Alemão, em que você tem um pedaço que fica fora do complexo, que é chamado de loteamento por os moradores, mas que é um loteamento irregular do lado da favela. Quando eu pesquisei no Vidigal, eu descobri que parte do Vidigal é um loteamento, que não é irregular, porque ele nunca foi reconhecido como tal pela prefeitura, mas que tem todas as características de um loteamento irregular. Entendeu? Então, teve esse processo. E hoje, nos últimos 30 anos, na Zona Oeste, isso cresceu muito. Por exemplo, a Carobinha. Todo mundo conhece a favela da Carobinha. A Carobinha é o produto de uma invasão de uma praça, daquilo que deveria, eu acho, se não me engano, né? A Carobinha nasceu de uma praça dentro de um loteamento proletário.
Entendeu? E, de fato, a Carobinian hoje ela faz parte de um loteamento irregular que é o loteamento o Jardim Nossa Senhora das Graças, se não me engano, uma coisa dessa. Então, tem muitos casos de favelização de loteamento, e aí seria um projeto de pesquisa maravilhoso, mas, sobretudo, as praças dos loteamentos. Porque o que acontecia? O cara não fazia nada, então a praça virava um terreno abandonado. Então, as pessoas, o que elas faziam? Acabou que, a partir dos anos 80, elas passaram a invadir essas praças. Essas praças se tornaram favelas dentro dos loteamentos. E a gente tem um caso no Maravilha, por exemplo, de uma favela que nasceu dentro do loteamento. Então, a situação é de uma complexidade, hoje, incrível, que a gente tem muitas favelas dentro de loteamentos. Mas são favelas que surgiram por conta justamente do abandono do loteamento. Porém, não necessariamente os moradores se autuaram como favelados. Por exemplo, no Maravilha, a favela que ela existe só aos olhos da prefeitura. Vai dizer para os moradores que eles moram na favela, eles vão bater em você, entendeu? Mora na favela, não. Esse é um ponto importante, porque quem mora no loteamento, mesmo pisando na lama, mesmo tendo um conforto de vida, de repente, inferior ao morador de uma favela consolidada, o morador do loteamento, ele mora no loteamento. Então, do ponto de vista das representações, ainda tem uma distinção forte. Do ponto de vista das práticas, a questão é muito mais complexa hoje. Eu concordo com você, tem uma fluidez das fronteiras enormes, né? Sobre o PROAP, de fato, uma coisa interessante é que toda essa gestão, construção do núcleo aconteceu antes do PROAP, né? Quando chega o PROAP, vai haver uma nova mudança, uma nova inflexão. Por quê? Porque o núcleo vai ser transferido para a Secretaria de Habitação, dentro de uma gerência específica, que vai ser a gerência de loteamentos, né? E o PROAP vai incluir alguns financiamentos para loteamentos, só que muito poucos. São apenas 4 loteamentos que foram urbanizados pelo PROAP. Parte do Jardim Maravilha foi urbanizada, né? Então, é uma situação muito diferente das favelas. Favelas foram centenas de favelas urbanizadas. Loteamento foi uma ação bem limitada e foi muito difícil. E, de fato, a prefeitura... E, de fato, o que acontece? Hoje, a situação, ela porque eu não falei disso, mas hoje o núcleo está completamente esvaziado, entendeu? Por quê? Porque a partir dos anos 2000, com o fim do PROAP, o núcleo perde sua capacidade em atender os pedidos dos moradores em matéria de urbanização. Aí volta a lógica clientelista. Aí as pessoas passam a negociar com políticos para trazer obras. A quintessência disso, que é um capítulo que acho até hoje não foi pesquisado, mas que é importantíssimo para a história da Zona Oeste, é o programa Bairro Maravilha. O programa Bairro Maravilha é um programa de urbanização de loteamento. Basicamente é isso. Quando você vê o mapa do Bairro Maravilha, Jardim Maravilha foi parcialmente urbanizado também pelo Bairro Maravilha. Então, o Bairro Maravilha, mas o Bairro Maravilha é Secretaria de Obra, e o Bairro Maravilha não tem nada a ver com a Secretaria de Habitação. Nada a ver. Então, hoje, o núcleo está completamente esvaziado e o que prevalece são arranjos clientelistas, né? Eu detalho isso na tese, né? Mas no âmbito desse artigo, eu quis realmente focar na gênese dessa categoria, mas hoje está se perdendo completamente. E sobre essa questão, então, vou aproveitar para falar para responder também a pergunta do Henrique, né? Sobre essa delimitação da Zona Oeste, a diferença como subúrbio. É uma pergunta complexa. Como que eu enxergo as coisas? Primeiro, para mim, tem uma diferença do ponto de vista das representações, que é clara. Por exemplo, eu já fiz a pergunta, por exemplo, a alguns moradores do Maravilha, se eles achavam morar no subúrbio. Eles me respondiam que não. Por quê? Porque tem uma coisa mais rural. Entendeu? Então, uma grande parte dessa Zona Oeste dos pobres, entendeu? Ela se pensa também à distância da cidade. E de vários pontos de vista, porque tem problema de urbanização. Então, quando você tem problema de urbanização, você convive com lama, mosquito,
mato, terreno baldio, etc. e tal, igual Baixada Fluminense, mas também porque a questão da violência se coloca de forma muito diferente. Então, o morador do loteamento, ele tem que essas áreas de loteamento, a maioria são totalmente dominadas pela milícia, né? E quem mora em área de milícia mora em área tranquila, né? Então, as pessoas acham que elas estão à distância da violência. Então, isso é muito importante para ela, entendeu? Essa distância com a cidade. Tá? Então, essa distância com a cidade envolve a favela e o subúrbio. E, obviamente, a cidade, que é o centro da cidade. Né? Então, isso é um primeiro elemento de resposta. Outro elemento é quando você trabalha a genealogia do saneamento no Rio de Janeiro, você descobre que o que a gente chama de Zona Oeste hoje é a antiga zona rural. Né? Então, isso é um outro ponto importante, eu acho, na própria genealogia, na própria conceitualização da Zona Oeste, e que a Zona Oeste foi zona rural até os anos 40, 50. Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, que por exemplo, Barra da Tijuca, a Baixada de Jacarepaguá era completamente rural, né? Era o que a gente chamava de sertão carioca. Né? Então, o sertão carioca era tudo o que a gente chama hoje de Zona Oeste. Então, isso é um ponto importante, né? Mas agora, o que eu acho interessante, né, é tentar pensar, então, a Zona Oeste a partir da forma como se produz o espaço urbano. Eu acho que tem uma forma peculiar de se produzir o espaço urbano, que a gente tentou no nosso artigo problematizar como fronteira, uma lógica de fronteira, né? O que vai dar lugar a experimentações urbanísticas, como a Barra da Tijuca, colônias de manicômios, a colônia Juliano... Gente, eu esqueci o nome aqui. Juliano Moreira. Isso, Juliano Moreira. Os loteamentos proletários, que é a utopia do poder trazer todos os pobres do Rio para a periferia. E eu acho que a Baixada faz parte desse mesmo esquema. Né? E é isso, gente. Se eu respondi as suas perguntas. Alguém quer fazer algum comentário? Eu teria mais 2, 3 comentáriozinhos, mas alguém quer fazer aqui? Eu não ouvi o chat. Eu posso, Rafael? Por favor, Clara, vai lá. Olá, Thomas, prazer em conhecê-lo. Prazer. Sou Clara, sou estudante de graduação do Serviço Social. Eu queria entender se você podia indicar alguns elementos dessa resistência e dessa negação dos moradores de loteamentos com o termo favelado e favela. Eu moro na Rocinha, eu percebo esse cunho do favelado, então eu queria entender o que você percebeu nesses estudos com os moradores. É uma ótima pergunta, Clara. Tem duas coisas. A primeira, vamos dizer, as primeiras gerações de moradores, elas não necessariamente se apegavam muito à diferença com a favela, por um motivo simples, é que vinha, como a imensa maioria dos favelados, vinha do campo, do interior, do Nordeste, de Espírito Santo, interior de Minas, interior do estado do Rio, entendeu? Então, tinha um perfil muito semelhante com os moradores da favela, e muitas vezes eles passaram por várias favelas antes de chegar no loteamento. O loteamento era o ponto final de uma trajetória residencial. Eu morei na casa do meu cunhado no Morro da Cachoeira, depois eu ouvi alguém dizendo que tinha terreno à venda lá em Guaratiba, eu fui lá, comprei meu terreno. E começava fazendo a mesma coisa que se fazia na favela, levantando um barraco, de preferência no fundo dos terrenos, o que a gente chama de meia-água, uma categoria que desapareceu nas favelas, mas que ainda existe na periferia. Então, tinha isso. O maior critério de distinção, do ponto de vista subjetivo, passava entre o acesso legal ou não à propriedade. O morador de loteamento era aquele que comprava um lote. Né? O que já não era o caso do favelado. Né? Só que isso mudou muito nos últimos 40 anos. Os termos do debate mudou muito. Por quê? As novas gerações de moradores, tem muitos, e a gente precisa fazer uma pesquisa muito mais séria sobre isso, mas tem muitas pessoas que fugiram de favelas. Muitas. Entre os meus interlocutores no Maravilha, metade vinha do interior, metade tinha fugido de alguma favela braba, como eles diziam.
que tinha fugido do, sei lá, do morro do Dendê na Ilha do Governador, da Rocinha, que tinha fugido fugido é o termo nativo, né, que eu estou usando, né? Que tinha fugido do Complexo do Alemão, que tinha fugido de alguma favela na Santa Cruz, por exemplo, a favela do Roller, que tinha fugido de alguma favela na Baixada Fluminense, enfim. Tem muitas pessoas assim, que tinha fugido da favela ou que tinha fugido dos arredores da favela. Então, para essas pessoas, a questão se coloca de forma muito diferente. É a oposição entre violência e tranquilidade. Né? Favelado é quem mora quem gosta de bagunça e mora no meio ao caos. Quem mora no loteamento é, ao contrário, a pessoa que tem apego pela tranquilidade. Tranquilidade que passa pelo domínio armado da milícia. Entendeu? Mas é muito diferente milícia e tráfico, entendeu? Nas percepções, para nós pesquisadores, pode ser duas manifestações diferentes do poder paralelo, para as pessoas são duas ordens de realidade muito diferentes. Né? Então, as pessoas, a diferença passa muito por isso hoje em dia, por essa questão da violência e da tranquilidade. E as pessoas se distinguindo dos favelados assim. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que cresceram na favela, vão morar no loteamento e depois tem um desprezo terrível por favelado. Porque justamente consideram que elas evoluíram na vida, estão morando num lugar mais tranquilo, mesmo que seja sem asfalto, sem nada daquilo que ao qual elas tinham acesso morando na favela. Né? Então, eu teve casos, por exemplo, de uma jovem moradora que detestava morar no loteamento, porque ela não tinha acesso a nada. Na favela, ela estava próxima Tu mora na Rocinha, tu tá do lado do shopping, tu tá do lado da praia, tu tá do lado... Tem muita coisa ao lado. Tu mora em Guaratiba, tu tá do lado de nada. Então, ela odiava o loteamento. Ela preferia 1000 vezes morar numa favela consolidada, mesmo no subúrbio, do que morar no loteamento. Então, só para trazer um contraponto, né? Mas a questão se coloca nesse... Só para dizer que hoje... É por isso que falta pesquisa, a questão não se coloca nos termos de há 50 anos atrás. A oposição não é tanto entre comprador de lote e invasor na favela. Até porque nos loteamentos, hoje, tem muitas pessoas que ocuparam clandestinamente um lote vazio. Eu acho que até historicamente na própria favela, assim, o fato da transação econômica também é algo que sempre foi muito presente, né? Do aluguel, da compra. Sim, a cada vez mais hoje, o que complica mais ainda essa divisão pelo critério da legalidade. Mas eu acho que talvez esse aspecto da distância, isso que você colocou, é um aspecto interessante, porque é algo que a gente vem falando muito aqui também, que talvez tenha algumas representações, algumas classificações que elas são muito mais sobrepostas do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, a gente talvez tenha que falar de favela da Zona Sul, a gente tem que falar de favela do subúrbio, a gente tem que falar de favela, enfim, da Zona Oeste, porque mesmo tendo aspectos transversais que se manifestam, mas é muito distinto a experiência do urbano, né? Enfim, então alguém que mora numa favela em Santa Cruz, ele, dependendo do contexto, ele vai estar 2h30 do centro, né? Enfim, ou da Zona Sul, enquanto que muitas vezes quem mora na Rocinha vai andando. 3 horas, enfim. Então, enfim, e provavelmente isso que você falou do túnel da Grota Funda é justamente a perspectiva, ao menos, de encurtar o tempo, né? Mas, enfim, do aspecto caótico que a gente vive atualmente do sistema do BRT, né? Que, enfim, mas você não consegue nem entrar, né? Outra coisa que você colocou, que aí é interessante quando você falou dos loteamentos vazios, né? Eu me lembro, o Maurício de Abreu tem um clássico que ele vai falar que grande parte do processo de constituição do urbano ele vai se dar de dentro para fora e de fora para dentro, né, o processo. Então, que teve uma produção do urbano de caráter muito especulativo, né? Então, que a partir, por exemplo, dos eixos da linha do trem, o processo ele vinha de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, que não foi algo que foi se expandindo de forma periférica, né?
mas é muito mais difuso esse processo, com muitas áreas especulativas no entorno, tudo. Enfim, mas o que eu queria te perguntar, eu acho que você já falou da experiência da milícia, e que talvez a gente possa ter uma experiência distinta, né? Porque eu acho que talvez, enfim, mas se há porque há também uma mudança nessa milícia, né? E uma certa mescla nas formas de atuação, e pelo menos em algumas favelas, se isso já se identifica ou não nos loteamentos, e se já tem uma pegada muito forte da questão do mercado imobiliário nesses espaços, né? Porque, ou se é realmente algo que a milícia controla indiretamente, como um pouco gestor, enfim, da vida nesses espaços, ou se ela já tem um processo de produção do urbano, onde ela é um ator importante. Um outro ponto que me pareceu bem interessante, você falou sobre essa zona rural, né? Qual é o impacto desses loteamentos sobre essa experiência ainda rural na Zona Oeste, que ainda existe, né? Porque enfim, acho que foi até o Mário Brum que me colocou isso, pelo trabalho dele, quando ele trabalhava no ITED, ele falou, Rafael, até hoje, o Rio de Janeiro é a cidade do estado que tem o maior número de agricultores, né? Assim, no estado do Rio. Isso também revela muito forte que a agricultura no estado do Rio é insignificante, mas enfim, mesmo sabendo que a gente não tem mais zona rural na cidade pelo plano diretor, mas se você já enxerga uma tensão, um conflito, sobretudo, como você acabou de falar, nessa expansão dos loteamentos de maneira muito gritante de 10 anos para cá, que é o período realmente da Transoeste, né? Acho que é 2012, alguma coisa assim. E se não, uma curiosidade, assim, eu fiquei bem curioso quando você falou do censo, porque é verdade que o censo das favelas, grandes favelas, elas também são divididas em setores censitários, mas que respeitam uma unidade da favela, né? E se o loteamento, como você colocou, esses setores censitários, eles se sobrepõem a loteamentos distintos, ou não, enfim, porque aí realmente o esforço de identificar e de individualizar os loteamentos é impossível. Aí, se esses setores censitários, eles respeitam outras lógicas, e não as lógicas da própria produção do urbano e nas identidades desses loteamentos, porque na favela você até tem, mas é possível juntá-los, né? Enfim, e até em termos de apresentação, né? A partir que você mostrou muito bem lá do Sabrem, enfim, isso tudo fica muito claro, né? Como a identidade da favela é um elemento identitário. Enfim, antes de passar, gente, mais alguém quer falar aqui? Assim. E alguém quer mais fazer alguma pergunta? Porque aí a gente fecha uma última rodada. Não? Então vamos lá, Tomás, fecha aí, que já são quase 9 horas. Já quase acabou. Se você quiser, aproveita e já fecha a sua fala aí. Sim. Fechar aí. Engraçado que você fez várias perguntas que são mais ou menos a substância do segundo capítulo da minha tese. É um pouco um mapeamento dos pontos principais. Sobre essa questão do crescimento especulativo, do trem, do bonde, só uma coisa. O Maurício de Abreu, né, ele fala muito dessa oposição entre a zona sul dos bondes e a periferia dos trem, né? E não é bem assim, você já sabe, já tem a sobre na região do Meier, por exemplo, várias linhas de bonde fundamentais, e na zona oeste é muito verdade. Por exemplo, todo Guaratiba deve boa parte da localização de seus loteamentos à existência de uma linha de bonde, que era o bonde da Pedra, né? O bonde de Campo Grande, etc. e tal. Teve, por exemplo, o Jardim Maravilha, inicialmente era uma propriedade que foi comprada dos carmelitas, né? Era uma terra dos carmelitas, que foi comprada por um engenheiro brasileiro para servir de pasto os cavalos que puxavam os bondes, na época da tração animal, entendeu? E então você tinha uma linha de bonde já naquela época, em projeto. Aí depois foi a eletrificação da linha de bonde, aí não precisava mais desse pasto, e foi vendido, e eu vou responder a sua pergunta da especulação ao mesmo tempo, e foi vendido para um engenheiro norueguês, né?
que comprou com dinheiro que não era dele, que comprou com dinheiro que ele pegou de um sindicato norueguês, que depois tentou entrar na justiça, mas não conseguiu. Só que ele comprou do cara, o cara tinha comprado dos carmelitas, os carmelitas não tinham direito de vender. Entendeu? Além do mais, você tinha muitas pessoas com posses já naquela região. Então não tinha mesmo como o direito de vender. Porém, isso não impediu que esse mesmo norueguês depois vendeu o terreno para a companhia que loteou. Né? Então você tem uma sucessão de estelionato e especulação imobiliária. E isso é muito claro. Fato interessante. O primeiro presidente da companhia que loteou o Jardim Maravilha era um francês, o Pierre-André Tourné, que é muito conhecido porque ele foi envolvido em inúmeros escândalos imobiliários na França, vendendo terreno que não era dele. Teve até que fugir para o Chile por conta E depois teve até um envolvimento com o assassinato de um ministro do interior nos anos 70. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o que eu chamei, num texto que eu escrevi, que ainda não publiquei, eu chamo isso do capitalismo aventureiro, né, que é uma categoria do Max Weber. Né? E, de fato, o que a urbanização da Zona Oeste, ela se deu, não totalmente, mas em parte, através de um capitalismo aventureiro, né? De um capitalismo que não está nem aí para que se dá para ganhar dinheiro desrespeitando as regras, então vamos desrespeitar as regras. Não é o capitalismo... Reforça a sua ideia de fronteira, né, também. Isso, exatamente, porque a fronteira é um espaço, obviamente, ideal para você desenvolver esse tipo de capitalismo, entendeu? É exatamente isso, Rafael. Sobre essa questão da milícia toda, eu vou só rapidamente, né? Mas eu acho que e aí eu tenho um colega meu, americano, que escreveu uma tese sobre a Zona Oeste, sobre a questão da milícia e da intermediação na Zona Oeste. Ele problematiza a milícia de uma forma que eu acho muito interessante. Ele problematiza a milícia como uma espécie de broker, uma espécie de intermediário, entendeu? Então ele reinterpreta o fenômeno miliciano dentro de uma lógica da patronagem violenta. E eu concordo completamente com isso. Isso é mais uma característica dessa região toda. Quando a gente fala de milícia, muitas realidades diferentes. Milícia de favela não tem nada a ver com milícia de Campo Grande, que tem nada a ver com milícia de Guaratiba, que tem nada a ver com milícia de... Tem nada a ver, eu estou exagerando, mas essa expressão Liga da Justiça é um pouco um guarda-chuva debaixo do qual a gente está colocando milhares de coisas. Hoje em dia você tem lideranças, igual favela, como facção. Facção é uma coisa muito, muito abstrata, na verdade. O que importa são as lideranças locais e as relações de amizade ou rivalidade entre elas. E a mesma coisa com o fenômeno miliciano. A coisa é que o miliciano ele se inscreve muito nesse padrão da patronagem violenta, da intermediação. Daí as relações com a política, daí as relações com o mercado, daí tudo isso. Entendeu? Mas eu interpretaria, eu estou querendo escrever sobre isso, o fenômeno miliciano dentro de uma história que é muito longa na Zona Oeste da patronagem violenta. Sobre a questão da zona rural, sim, coisas que se... hoje, então, tem duas coisas. Primeiro, como muitos desses loteamentos ainda carecem de obras, como ainda tem muitos lotes vazios, as pessoas... E como muitas das pessoas vieram do campo, as pessoas aproveitaram o espaço do lote para cultivar, plantar, desenvolver atividades agrícolas. Isso fez com que, por exemplo, algumas pessoas comprassem vários terrenos juntos e que usaram como pasto para, sei lá, seus porcos, suas cabritas, entendeu? Então teve um uso rural que foi, e aí é uma tese que vai até contra o senso comum, mas o loteamento, ele, paradoxalmente, atrair pessoas para a Zona Oeste, esses usos rurais em alguns casos. Maravilha, por exemplo, é uma área de brejo, então não tinha ninguém, entendeu? Quando as pessoas chegaram, começou a ter o dono das cabras, o dono dos porcos, né? Isso continua até hoje, né? De uma forma muito mais reduzida por conta da densificação. Isso, claro, traz um empecilho. Porém, do ponto de vista das representações, continua tendo um papel enorme. Por quê? Porque ruralidade, mesmo que seja errado, ruralidade é associado à tranquilidade. Entendeu?
Então tem uma representação, tem essa ideia de que nosso bairro é mais rural, portanto é mais tranquilo. Entendeu? Então tem essa ideia de que a gente ainda não é a cidade, a gente não é a cidade, claramente, mas a gente ainda não é exatamente o subúrbio, a gente é essa pegada mais rural, e por isso também que tem essa tranquilidade, que todo mundo conhece todo mundo, aí aciona esse tipo de representações do campo, sabe? Aqui todo mundo se conhece, sabe? Aqui as pessoas te recebem nas portas, você vê pessoas, crianças brincando na rua, etc, etc. E sobre setores e loteamentos, eu não fiz uma pesquisa tão... Eu teria que fazer comparações com vários loteamentos. No caso do Maravilha, que eu pesquisei mais a fundo, mais ou menos coincide, entendeu? Coincide quase. Tem uma pequena diferença, mas quase coincide. Mas o Maravilha é uma coisa bem específica, porque é um loteamento, avenida e um rio. Então há uma delimitação natural muito mais óbvia. Em outros casos, não sei. Bom, Tomás, muito obrigado. Valeu, foi ótimo. Acho que abriu várias possibilidades aí para a galera pensar também aqui. Então, agradeço, desejo boa viagem, bom retorno, enfim. Então tá ótimo. Gente, então a gente manda aí notícia para junho, né? A gente não tem ainda fechada a data, mas assim que a gente tiver, a gente passa. Quer falar alguma coisa, Daniel? Tomás, se você quiser deixar algum contato, sua rede social, alguma coisa, se alguém quiser localizar você depois... tá? Sim. Aí você pode passar para a gente, que a gente coloca lá fixo na postagem, porque aí quem quiser localizar, ou por e-mail, ou por alguma rede social sua... Eu vou passar meu perfil no Academia, que eu tô com a maioria dos meus artigos. Tenho interesse no que ele falou que ele mapeou os loteamentos proletários. Sim. É uma pasta, é um arquivo Excel, né? Mas eu posso passar